mfana hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku. ulale Olá amigos, olá amigas, aqui quem fala é Panda Reis. Estamos novamente aqui em mais um programa Tópica Liberdade, vinculado pela editora Merda na Mão. Orgulho de fazer parte desse pessoal revolucionário. Hoje o que eu queria falar com vocês é um tema que podemos falar que é a influência do movimento negro brasileiro na luta racial nos Estados Unidos. Sim, é bem isso mesmo. Durante um tempo atrás eu fiz uma pesquisa a respeito do assunto e eu caí com algumas observações, principalmente do lado norte da América, e eu fiz algumas anotações. Eu queria dividir com vocês, a gente poder debater o assunto e poder falar sobre. Quando falamos de referências na luta antirracial, principalmente aqui nas Américas, eu me refiro a todas elas, se coloca no topo os afro-norte-americanos, né? Isso é normal, porque teve a luta pelos direitos civis norte-americanos. A gente sabemos também o que ocorreu na Guerra Civil Norte-Americana, o estado do Sul mais racista, e os problemas da Ku Klux Klan e outros grupos extremistas supremacistas brancos. E então é natural a gente dar mais destaque, até também pela questão do Malcolm X, Martin Luther King, Angela Davis e outros ativistas afro-norte-americanos. Porém, a influência exercida sobre o Brasil pelo movimento norte-americano por igualdade nunca foi via de mão única, saca? Os gringos também olharam para as relações raciais no Brasil em diferentes momentos de sua história como inspiração, contraponto, né? E até alternativa para a realidade vivida pelos pretos do país. Na década de 20 existia entre os afro-norte-americanos dessa época o imaginário de que as relações entre brancos e negros eram mais harmoniosas aqui no Brasil, né? Até os jornais negros da época chegaram a discutir propostas de imigração de famílias, tá ligado? Pretas americanas para cá. Porém, pressões políticas levaram o Ministério das Relações Exteriores a instruir os consulados a não emitirem os vistos para o afro-norte-americanos. Portanto, esse projeto de imigração não foi concluído, não foi para frente. Por isso que dá para perceber a visão errônea que eles tinham do Brasil nesse período. Desde 1839 e até depois da Guerra Civil, a Guerra Civil norte-americana, abolicionistas negros norte-americanos sabiam que era um país escravista, tá? Sabia que o Brasil era um país escravista, mas enxergavam o Brasil sempre sem um preconceito racial, assim, porque era só pela questão de ser um país mixigenado, né? Essa era a visão, né, do movimento abolicionista norte-americano. Como os pretos do norte da América do Norte, né, não estiveram no Brasil fisicamente, essa visão se baseava em relatos de viajantes que aqui estiveram, pois esses viajantes notavam um contraste, né, na questão racial entre os Estados Unidos e o Brasil. Haviam pessoas com traços de ancestralidade negra ou indígena ascendendo socialmente, tá ligado? E uma grande quantidade de ex-escravos libertos. E essa impressão errada eram publicadas nos jornais abolicionistas
da época, e assim circulava entre os negros norte-americanos, né? E isso sem contar a falaciosa ideia da democracia racial que era vendida pelo governo brasileiro no mundo no período, né? Mesmo o Brasil ter sido o último país da América a abolir a escravidão e um dos últimos no mundo, a ideia de um paraíso racial continuava a ser propagada no início do século XX. Um dos responsáveis por isso foi Robert Abbott, que era fundador do jornal negro, o Chicago Defender, que fez uma viagem aqui para a América Latina em 1923 e ficou impressionado, tá ligado, com o Brasil. Essa ideia de paraíso racial, mesmo com algumas pessoas dizendo a ele que existia racismo sim no Brasil, mas esse racismo tinha um padrão que ele tinha dificuldade de identificar, pois na cabeça dele, né, estava a dinâmica raciais dos Estados Unidos, e era uma aposta dele de encontrar modelos que pudessem, tipo, servir de exemplo para a construção de uma igualdade racial na sociedade norte-americana. Entendeu? É tipo assim, ele queria achar um modelo e queria identificar esse tipo de modelo aqui no Brasil. Após a sua visita ao Brasil, Abbott seguiu acompanhando o estado das relações raciais no país. Assim, então ficou sabendo da formação da Frente Negra Brasileira em 1931. Essa questão é interessante que, tipo, a Frente Negra Brasileira de 1931, eu já falei em alguns outros artigos, mas se eu não me estiver enganado, em artigos escritos sobre ela. Mas depois, de repente, mais para frente, quem sabe assim, eu possa voltar a falar aqui no programa Utópica Liberdade. Então, prosseguindo, a estrutura dos líderes da Frente Negra Brasileira, a estratégia é receber uma cobertura detalhada assim, do Chicago Defenders, que apresentavam um exemplo a ser seguido pelos afro-norte-americanos, tá ligado? Na segunda metade do século XX, foi fundamental a presença de um negro brasileiro no acadêmico norte-americano para desconstruir a fantasia de que não havia racismo no Brasil. Tipo, um brasileiro que teve que ir para o Brasil para desconstruir esse pensamento de não racismo ameno, uma democracia racial. E falo do ativista Abdias do Nascimento, que emigrou para os Estados Unidos em 1968 em um alto exílio durante a ditadura militar, que durou pouco mais de uma década. Lá na gringa, Abdias lecionou como professor visitante em universidades e ficou bastante conhecido entre os intelectuais e ativistas negros norte-americanos. Abdias desempenhou um papel importante ao informar que a desigualdade racial era um problema seríssimo no Brasil. Acredito que isso contribuiu efetivamente para levantar ativistas norte-americanos a pensarem sobre o racismo e o antirracismo como fenômenos globais e não restritos aos Estados Unidos. Como um espaço de autonomia e resistência política negra esteve muito presente na militância de Abdias do Nascimento e circulou nos Estados Unidos, isso a partir dos anos 70, o termo quilombismo. Até Angela Davis, uma militante norte-americana importante, sempre chamou atenção em suas vindas aqui no Brasil. Assume que aprendeu muito com as feministas negras brasileiras no debate racial e de gênero, saca? Ela cita tipo Leila Gonçalves, tá ligado? Entre outras. Se o impacto do ativismo negro brasileiro entre o norte-americano é menos conhecido devido à enorme projeção
das manifestações políticas e culturais que acontecem nos Estados Unidos, o descobrimento dos próprios brasileiros também contribui muito. Cara, eu termino esse vídeo, esse curto vídeo, falando da influência, com a declaração de Betânia Gomes. Eu vou ler para vocês aqui, abre aspas. Até pouco tempo, os meios de comunicação e a produção cultural davam muito a pouca atenção para os movimentos negros brasileiros. É provável que muitos brasileiros saibam mais sobre a história do movimento negro norte-americano do que o próprio movimento negro brasileiro. E isso faz com que a gente conheça menos qual a repercussão que o nosso movimento tem nos Estados Unidos. Fecha aspas. Então, como eu disse no meio do texto, é uma via de mão dupla, é um conhecimento, uma troca de conhecimento, vivência, experiência de afros descendentes escravizados no Brasil e afros descendentes escravizados nos Estados Unidos, mas que apesar das diferenças, a troca de vivência real continua trazendo a gente mais próximo da verdade. Agradeço a todos vocês novamente, peço perdão pela minha péssima oratória, mas é isso, eu tento trazer um pouco do conhecimento que eu adquiro e que eu aprendo a cada dia, tanto no conhecimento que eu adquiri através da academia e pós e extensões e estudos e pesquisas, como a vida e a história oral, que é algo que não pode ser descartado. Boa noite, amigos, boa noite, amigas, boa tarde, amigos, boa tarde, amigas, bom dia, amigos, bom dia, amigas. Até o próximo. Até mais.